Selenita, que maravilha ter você aqui no nosso podcast. É sempre um prazer te ver e conversar com você, esse teu conteúdo maravilhoso. E hoje você traz um tema maravilhoso que é encarando as nossas dores. Encarando as nossas dores. Aí um tema extraordinário. Me conta tudo. Então, eu trabalho com os 12 passos em torno das doenças emocionais. Fala alto, tá todo mundo aqui ouvir. Então, o primeiro passo, eu vou até ler aqui, admitíamos que éramos impotentes perante as nossas emoções e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, eu digo que o primeiro passo é admitir. Então, para a gente começar a encarar a nossa dor, nosso sofrimento, nós precisamos admitir que isso está acontecendo comigo mesmo, com você mesmo, mas a gente precisa admitir, encarar a nossa dor de frente. A gente passa a nossa vida e é motivo de sofrimento porque a gente evita olhar a nossa dor. A gente evita enfrentar o nosso sofrimento. A gente não olha de frente para o sofrimento. E quando a gente olha de frente, a gente fica num sofrimento. E o sofrimento, a gente costuma dizer na programação que ele é opcional, mas que a dor acontece para todo mundo. A dor é igual em qualquer situação. Dor é dor. Dor é dor. Então, nós precisamos, a nossa saída é encarar como a gente tem enfrentado essa dor. Exato. Como a gente tem olhado para essa dor. Porque se não existe solução, é porque isso é um fato da nossa vida e cabe a nós aceitarmos que aquilo aconteceu e foi comigo mesmo. Exato. Então, e não se vitimizar. Isso. Eu vou olhar para mim e vou aceitar que aquilo aconteceu. Mas não podia ter acontecido. Já aconteceu. Verdade. Já aconteceu. Não tem como evitar isso. Isso não é opcional. Muitas das nossas dores não são opcional, porque elas já são um fato na nossa vida. Então, o primeiro passo ensina pra gente... Encarar significa deixar de lado o vitimismo, deixar de lado a culpa, encarar o fato em si, né, Selenita? E às vezes a dor não tem explicação. Exato. E eu quero racionalmente encontrar uma explicação. Então, esse primeiro passo, ele vem em nosso auxílio, porque ele nos ajuda a admitir que as nossas emoções têm sido causa de sofrimento para nós. Como eu sinto que acontece da maneira que eu vejo, aquilo que eu vejo passa pelo meu pensamento e depois eu sinto como emoção. Se eu consigo não me entregar aos pensamentos negativos, eu vou sentir de outra forma. Vou deixar ser o que é. Bravíssima. Então, é um processo, porque até agora a doença emocional nos levou a controlar a nossa vida. Nós queremos manter sob controle pessoas, queremos manter sob controle situações que não está no nosso poder. Não temos esse poder. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, nós não conseguimos controlar. Às vezes a gente acorda de manhã, eu mesma acordei de manhã, vou fazer o podcast 3 horas,
estava lá preparando, de repente faleceu uma pessoa. Eu sempre encaro para mim, quando eu vou num velório, eu encaro para mim como um ato de amor. Sim. Um ato de amor por aquela pessoa, um ato de amor pelas pessoas que estão ali sofrendo. Exato. Então eu falei assim, eu preciso ir, porque... Sim. Uma despedida. Isso. E às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Às vezes os filhos não entendem muito isso. Mas é uma coisa pessoal mesmo, de poder manifestar o próprio amor que é meu e de Deus, né? Porque Sim. se eu amo, o amor que está em mim vem de Deus. Sim, Né? totalmente. Então, aí daí já precisei almoçar fora, já precisei vir correndo para acertar, já precisei controlar os netos que estavam lá. Nada disso estava no meu dia especial que eu montei na minha cabeça. E assim é todo dia na nossa Sim. vida. Sim. E cabe a nós aceitarmos a vida como ela se apresenta a cada dia. Eu vejo que o doente emocional, ele tem dificuldade de viver aquele dia. Ou ele vive no passado, com o sofrimento que ele experimentou, ou ele vive no futuro, na expectativa do que vai acontecer. E se perde no dia de hoje. Se Exato. perde no dia de hoje. Então, a gente fica adiando coisas, né? E E daí foge mais ainda do controle. foge mais ainda. Então, a sugestão do passo é a gente admitir que as emoções têm nos controlado e ela que tem controlado a nossa vida. E não nós. Exato. Porque a gente Em grande parte das nossas vidas, em grande parte das pessoas, é exatamente isso mesmo que acontece. Você falou tudo. Tem muito conteúdo, o primeiro passo, e ele me lembra um versículo que fala: querer o bem está ao nosso alcance, mas realizá-lo, não. Então, Exato. eu posso querer um monte de coisa boa, e a gente quer, porque dentro do nosso coração, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas que Para todos controle que estão à nossa volta. nós temos com o filho. Se a gente for pensar, desde pequenininho até adulto, muito mais, não está. Principalmente depois do juvenil, né? E a gente acredita. Até os 10 aninhos da criança a gente consegue controlar, mas depois... Eu penso que controle é sempre uma ilusão. Muitas vezes em atendimento, as pessoas falam assim: a minha filha conta tudo para mim. Conta o que você pode saber. Conta o que você pode saber. Na verdade, nem a gente era assim, de contar tudo para nossa mãe. O que você fez na escola hoje? Nada. O que pode eu falo, mas o que não pode deixa pra lá, mesmo com 10 aninhos. Hoje eu perguntei para minha neta: o que você fez na escola hoje? Nada. Não teve aula de matemática? Teve. De química? Teve. Mas a disposição não é partilhar, contar detalhes para a gente. Então, nós temos que aceitar isso também. Às vezes a gente ensina os nossos filhos a não mentir. E quando a gente fica exigindo para o nosso controle o que aconteceu, o que acontece é que a gente escuta mentiras, né? E o que for importante, eu acredito. Não pode forçar muito. Deus vai trazer aos nossos olhos e aos nossos ouvidos o que for verdadeiramente importante. Porque
Porque não é o amor, muitas vezes, que me leva a perguntar o que você fez hoje na escola, mas é a minha necessidade de controlar. E quando a pessoa detecta isso, aí ela foge, né? Verdade. Nós temos que ensinar quem está à nossa volta as verdadeiras motivações, o porquê que a gente quer interagir, né? Não por curiosidade nem por controle, mas por amor, por querer viver. Não viver a vida do outro, mas querer compartilhar, né? Então, se a gente ensinasse isso, ficaria mais fácil. Eu vejo que, como mãe, quando um filho vem e conta o que ele está fazendo, não sei o que dá na gente. A gente tem que pôr o dedão. Tem que dar a nossa opinião. Uma das coisas que eu aprendi foi perguntar: você quer que eu fale alguma coisa? Não, isso mãe, é só bacana. estou contando. Isso é bacana, e a gente Selenita. conseguir não Vamos falar. repetir essa frase? Fala o que você faz. Você quer que eu fale alguma coisa? Isso é sabedoria, gente. A pessoa vem, conta, mas ela só está contando. Porque ela precisa contar. Ela Mas não é quer importante um palpite. você pontuar essa frase. Gostei. Porque se você não fala nada, a pessoa está ali contando e você não faz... Você fica um cara de paisagem, não mexe nenhum músculo da face, não fala nada. A pessoa pensa, está desprezando o que eu estou contando. Porque às vezes a necessidade do outro é de aceitação também, né? Então, é bacana essa pontuação que você acabou de falar. Depois que a pessoa te conta algo, você dizer, você quer que eu diga alguma coisa? Bacana isso, Selenita. Eu não sei. Precisa Conforme as pessoas vão me contando as coisas, os filhos, né, os que são mais os netos, eu já faço aquela cara, ai meu Deus, né? E o primeiro impulso da gente é dar um palpite. Eu sou assim. É falar o que a gente conhece, porque dentro da gente a gente sabe, entre aspas, o que é bom para os nossos filhos. Eu penso assim, a mudança que o mundo teve foi muito grande. Muito grande. Então, o que nós conhecemos servia para nossa época. Em 1980 eu era jovem, até 2000 eu era jovem. Gente, em 90 não tinha internet. E não é só mudanças comportamentais. É mudança também física, neurológicas. Verdade. Que eu tô achando muito bacana o que o Trump aí está pondo em discussão, que eu escutei essa frase de um secretário dele, que você não vê pessoas com 70 anos que têm autismo severo. Então, por quê? Porque há 70 anos atrás, a alimentação, a natureza, a água era outra. Não tinha cloro na água há 70 anos atrás. Hoje colocam cloro, flúor. Nossa. O flúor dá câncer, né? Então, a água que a gente bebia, quer dizer, eles bebiam há 70 anos atrás, era da mina. Era água ali, que saía da rocha ali, que vinha para as casas, né? Nos riachozinhos limpinhos, sem poluição, não tinha indústria jogando poluição na água, né? Então, o que você falou aí é tudo. As mudanças físicas, neurológicas, emocionais, comportamentais foram muito grandes. Hoje a humanidade está doente. Então, para quem que serve a nossa experiência? Para nós mesmos. E aí a gente tem que perguntar se querem a nossa opinião. Sim. Eu preciso me educar para isso. Eu estou me educando, vai ser não prático, ganho sempre. Né? E o segundo passo
é muito bonito depois que a gente faz o primeiro, que é: viemos acreditar que um poder superior ao nosso poderia devolver-nos a sanidade. Então, viemos a acreditar. Depois que você admite que você precisa de ajuda, que sozinho você não consegue, que faz parte do primeiro passo, é eu entender que eu preciso de ajuda e que eu sozinho, com o conhecimento que eu tenho, não está sendo suficiente. Não dou conta. Sim. Então vem o segundo passo, que é acreditar que um poder superior ao nosso, algo que vai acima de nós, que nós, com tudo que nós sabemos e conhecemos, muitas vezes não conseguimos solucionar nossa vida. Exato. Então, eu passo a acreditar que um poder superior ao nosso pode devolver para mim a sanidade. Sim. O que é a sanidade? É a saúde de mente. A doença emocional me isola. Se eu me apresento para o outro, é com uma máscara que eu estou bem, mas na verdade eu não estou bem. Porque a doença emocional, ela vai provocando o isolamento. E junto com o isolamento, o egocentrismo. Depois que a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar, e a gente chama isso na programação de inventário, a minha história de salvação, eu percebo que cada coisa foi me preparando para a história que eu estou vivendo hoje. Exato. E uma das partes dessa história nossa é perdoar o nosso pai e a nossa mãe. Não adianta falar que a gente não tem nada. Já perdoei, mas não suporto ficar muito perto da minha mãe. Já perdoei, mas não escuto ela. Já perdoei, não respeito a idade dela. Não sei, cada um sabe. Ou já perdoei, mas quando eu lembro daquilo, me faz mal. Exato. Então não perdoou, não resolveu aquilo. Às vezes a gente nem sabe, já encontrei pessoas que não sabem de fato o que é perdão. Não sabe o que é perdão e também não sabe resolver aquele emocional que ficou ali ferido, né? Porque para sarar a ferida, você precisa do bálsamo que você mesmo vai fazer ali, né? Vai passar naquela ferida. Porque se você falar, deixa pra lá, e não passar um bálsamo de entendimento ali naquela ferida, ou de aceitação. É a primeira coisa. Se eu não aceito o fato, não aceito que a minha mãe é assim mesmo, e que não tem nada demais ela ser assim mesmo, ela não tem que atender às minhas expectativas. Ela pode ser quem ela é, eu sou filha. Até um certo momento a gente até pensa que é com a gente só que acontece. Aquela pessoa só me trata assim a mim. Mas depois, no decorrer da vida, você vai ver que aquela pessoa tem as mesmas atitudes com todos. Então, você vai olhar com outros olhos e vai ver que aquela pessoa é assim. E se ela é assim, é porque ela vê a vida dessa forma, ela entende as coisas dessa forma. Por isso, no decorrer da caminhada, ela não mudou, ela continuou naquela postura, com aquela visão, com aquela interpretação da vida. E da mesma maneira que eu vejo a vida, interpreto a vida e reajo da minha forma, também não é a melhor. Dentro da Está longe de ser a melhor. A insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E a nossa vida está cheio disso. Eu faço, agora vai ser diferente com meu filho. Eu faço, agora vai ser diferente. Essa ação que eu tomei vai ser diferente. E eu estou
repetindo ações que vão gerar consequências que eu já conheço. Eu já sei o que vai acontecer com aquele ato que eu fiz. Mas eu me acho superior àquela experiência que eu vi alguém fazendo, mas eu acho que se eu fizer, vai ser melhor. E eu acho que só consegue esse passo que você está dizendo, até mesmo de clamar, abrir o coração para algo do alto, nos dar o entendimento, é você reconhecer a sua própria incapacidade de ser melhor, né? Quando a gente começa a reconhecer que nós não somos superior ao outro, se colocar no mesmo pé de igualdade de erros e acertos, eu acho que fica mais fácil chegar nesse passo aí. É acolher, né? Quem eu sou. Quando eu faço isso, eu acolho quem você é e acolho quem Deus é, porque Deus também é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E aí acolher Deus na sua maneira de fazer as coisas, na pedagogia com que Ele lida com a gente. No tempo dele. No tempo dele. Nossa, é muito difícil também. É um treinamento que a gente começa aqui, viver a eternidade aqui, acolhendo e aceitando as pessoas como elas são. Clamar a Ele, pedir ajuda, porém ser sempre grato mesmo na dor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está me educando como um pai. Educa o seu filho. Educa o seu filho. E eu queria fazer uma oração. Um minutinho e meio eu consigo fazer. Não, pode ficar à vontade. Então vamos fechar os nossos olhos. Tem mais algum passo? Tem mais um, o terceiro. Não, conta o terceiro passo, pelo amor de Deus. Vai dar tempo? É maravilhoso. Então, o terceiro passo é decidirmos entregar nossa vida e nossa vontade aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Do jeito que você imagina Deus. Deus não se importa, mesmo que Ele não seja do jeito que você está na sua expectativa, Ele não se importa. Se a gente pensar nos reis magos, eles não conheciam Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro guiou eles até Jesus, usando uma estrela. Eles eram astrólogos, né? Astrólogos. Então, aquilo que eu tenho como conhecimento, Deus usa a minha experiência, a minha história de vida, os filhos que eu tenho, para me ajudar a crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é saber entregar tudo nas mãos de Deus. Então, aqui no passo fala, entrego minha vida. A gente sempre escuta falar, entreguei minha vida nas mãos de Deus, entreguei a vida do meu filho nas mãos de Deus, entreguei esse problema nas mãos de Deus. Mas a segunda parte, que é a nossa vontade, é difícil de entregar nas mãos de Deus, né? Quando a gente fala, se eu não julgar, eu erro menos. Nossa, nós não estamos aqui para julgar nossos irmãos. E eu penso que a sua criação, a gente parece que foi ensinado a fazer julgamento. A gente foi ensinado, acontece um fato, a gente já quer saber se aquilo está errado ou está certo. Se aquilo é justo ou injusto. Se aquilo deveria ser assim ou não. Até mesmo na postura dos pais controladores, é muito assim, né? Você acabou de falar. Isso está certo, aquilo está errado, aquilo está certo, aquilo está errado. E não tem aquela dedicação de compartilhamento que é, vamos ver como é que fica essa história, né? Então, sabe, vamos ver, para conversar, daria uma flexibilidade de não julgamento, enfim, né? Até Jesus, como homem, ele falou, não sou eu
que vos julgo. Ele que era Deus falou isso. Então, nós temos, eu quando Teu coração, ouvi teu isso, árbitro, né? Também tem isso. quando Na palavra está escrito, se você não se condena, não tem pecado. olha só, A lei, isso é do Novo Testamento, é uma palavra muito linda, que o pecado vem da minha condenação. Se eu condeno você, eu estou me condenando. Eu tô me condenando. A oração do Pai Nosso. se eu perdoo você, pelo mesmo pecado, eu também me perdoo. Estou sendo perdoado. Deus está me perdoando. Então, é um caminho muito rico, esse caminho dos 12 passos. E eu estou muito contente de estar aqui, a gente podendo discutir. E depois nós vamos chegar aos 12 passos no próximo podcast. Acho que não, acho que vai ter que ser de De 3 três. em 3. Então eu vou trazer a Selenita para a gente chegar até os 12 passos. Né? Mas esses primeiros passos, Que que é legal. admitir, confiar e entregar, esses 3 passos... Admitir, confiar e entregar. São muito importantes e a gente usa a todo momento, Muito nossa vida. importante, muito importante. né? Olhar, admitir a minha responsabilidade, aceitar, né? Confiar que Deus, se eu acertei, Deus vai dar um caminho de justiça. Se eu errei, Deus também vai dar um caminho de justiça, acertando aquela situação. Porque é impossível nós, seres humanos, acertarmos todas as vezes. É impossível. Mas não sei aonde no nosso cérebro a gente tem essa expectativa e essa exigência conosco. E essa expectativa nos condena, tira a nossa força, nos paralisa. Orgulho. Então, Orgulho nos emburrece, né? Orgulho, ele é o pecado mais horrível que existe. A maior traição do ser humano com ele mesmo é o orgulho. E como é difícil se O livrar. orgulho é uma barreira para tudo, intransponível, né? Intransponível não, porque Deus está aí para ajudar a gente. Sim, tem que botar uma dinamite chamada Deus para bombardear o orgulho E a gente sabendo, e a vontade da gente querer ser melhor. e a gente sabendo que Deus nos ama. E é uma coisa maravilhosa que esses passos que você está falando, ele não é religioso, ele é filosófico. Eu sou quem eu sou, e isso está dentro da psicanálise, isso está dentro da filosofia, isso está dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, isso está dentro do nosso próprio entendimento, se a gente for meditar na vida, como ela é, né? Então, nós não estamos falando de religião quando nós citamos a Bíblia, mas estamos falando de ciência, da parte neurológica, de como temos as emoções, e estamos falando da filosofia, estamos falando de uma série de coisas que canaliza para isso, né? Verdade. Isso é maravilhoso. Vamos orar então? Vamos, faz a sua oração. Vamos nos colocar assim, tendo consciência da presença de Deus. Em todo lugar, Deus está aqui conosco, aí com você. Deus se faz presente na nossa vida. É impossível Deus não estar presente, porque é da natureza do nosso Deus. E é diante desse Deus, do amor, da bondade dele, que nós estamos aqui orando e reconhecendo que nós precisamos da ajuda dele.
E você pode dizer: eu preciso de ti, ó Deus. Eu preciso de ti, ó Deus. Da tua graça. Da tua graça. Eu preciso sentir o teu amor, a tua presença. Eu preciso sentir o teu amor, a tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tira de mim, do meu coração, todo medo. Tira de mim todo medo do meu coração. Porque nós vamos pedir que Deus encha o seu coração de paz. Nós vamos pedir que Deus encha o seu coração de paz. De serenidade. De serenidade. E você diz: eu quero. E você diz: eu quero. Eu digo: eu quero. E nós te pedimos, ó Deus, que só o que é bom, útil, nobre, agradável, verdadeiro, virtuoso e louvável ocupe os nossos pensamentos. Eu te peço, Senhor. E que a tua paz. E que a tua paz. A paz que o mundo não dá. A paz que o mundo não dá. Mas a tua que vem do alto, desce do alto, para os nossos corações, nós te pedimos, ó Deus. Eu te peço, ó Deus. Vem em meu auxílio. Vem em meu auxílio. E eu convido para você entregar a dificuldade que você está vivenciando nesse tempo. Com poucas palavras, só o que está no teu coração, que é verdadeiro, entregue para o Senhor. Entregue para Deus. E você diga comigo: eu entrego a minha vida e a minha vontade. Eu entrego a minha vida, a minha vontade. Aos teus cuidados. Aos teus cuidados. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Selenita. Você foi dada por Deus para as nossas vidas e ela virá muitas vezes aqui nos ensinar os demais passos e nos trazer essa palavra maravilhosa, essa oração, e vai levar a todos vocês essa sabedoria, esse entendimento e essa graça de Deus. Eu também agradeço essa oportunidade. Amei estar aqui com você. O seu canal chama Nas Entrelinhas, Soraya Sbeggen Bicudo. É. Muito lindo. Muito Obrigada, lindo. Selenita. Eu agradeço você que está nos assistindo. Peço que curta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Obrigada. Obrigada.